Um exemplo de diálogo socrático. Numa obra, o diálogo Laques, Platão coloca seu mestre Sócrates conversando com alguns atenienses. São pais de família preocupados com a educação de seus filhos. Os gregos, como sabemos, valorizavam muito o jovem de corpo belo, educado pela ginástica, que vem do grego gimnos, quer dizer nu, então eles praticavam atividade física pelados, e pela dança para tornar-se um guerreiro corajoso. A coragem era assim extremamente valorizada. Os pais com quem conversa Sócrates estão a caminho de uma aula de esgrima, num curso dado por um professor muito famoso. Indagam então se o aprendizado da esgrima será benéfico para seus filhos quando forem à guerra. Uns acham que sim, outros dizem que não. Há, pois, duas opiniões contrárias ou contraditórias na conversa. Apelam para Sócrates dizendo-lhe: como você é um sábio, vem ajudar-nos em nossa polêmica e diga-nos se a esgrima é ou não benéfica para formar a coragem de nossos filhos. Sócrates intervém afirmando: só poderei ajudá-los a decidir sobre esse assunto se primeiro discutirmos uma outra coisa e não a esgrima. O que devemos discutir primeiro? Indagam os pais. Responde Sócrates: o que é a coragem, uma vez que vocês desejam filhos corajosos? Enquanto não soubermos o que é a essência da coragem, não saberemos qual a educação é benéfica para ela. Precisamos conhecer a ideia da coragem para saber em nosso mundo quando e como existem pessoas corajosas e atos corajosos. Para saber o que são as coisas que percebemos, precisamos primeiro saber o que são as coisas em si mesmas, isso é, precisamos pensar suas ideias ou essências. Os pais se põem novamente a discutir. Cada um dá exemplos de atos que julga corajosos, e novamente suas opiniões são contrárias. Diz Sócrates: vocês não me entenderam, não lhes pedi para darem exemplos de coragem, nem opiniões sobre atos corajosos. O que eu lhes pedi é que me dissessem o que é em si mesma, na sua essência, a coragem. Qual que é a essência da coragem? É, que nos permite dizer, diante de uma ação particular, que tal ação é ou não corajosa. Qual é o ser da coragem? A discussão recomeça e agora cada um dos participantes da conversa oferece uma definição da coragem. Diz uma: coragem é não fugir na guerra. Retruca Sócrates: mas e os espartanos, tidos como dos mais corajosos e que inventaram uma tática de recuar, fugir, levando o inimigo para o seu campo e ali podendo derrotá-lo? Fogem? Não são corajosos? Diz outro: a coragem é não temer o perigo. Ora, contrapõe Sócrates. E as histórias maravilhosas que conhecemos de capitães de navio que salvaram os passageiros de grandes tempestades, justamente escolhendo não zarpar quando os ventos eram desfavoráveis e, portanto, fugindo do perigo. Não são corajosos? E, finalmente, outro pai da sua definição à coragem é saber o que se deve e o que se não deve temer. Será, indaga Sócrates, se assim for, teremos que dizer que os comerciantes espertos, que sabem quando o negócio é temerário e não fazem, são corajosos? Creio, diz Sócrates, que ainda não me fiz entender. Vocês estão oferecendo opiniões sobre a coragem, imagens da coragem, mas não estão buscando a essência da coragem. Não conseguiram ainda chegar pelo pensamento à ideia de coragem. Estão falando da aparência da coragem, estão falando da coragem sensível e não estão pensando a coragem inteligível, o conceito de coragem, a essência. O diálogo é interrompido nesse ponto quando Sócrates sugere aos interlocutores que talvez não tenham conseguido chegar à ideia da coragem porque não procuraram uma outra ideia que deve vir antes da coragem. Que ideia? Todos aqui, diz Sócrates, julgam a coragem um valor positivo e, portanto, uma virtude. Nesse caso, antes de saber o que é a coragem, temos que conhecer uma outra ideia da qual a ideia de coragem depende, que é a ideia de virtude. Sem conhecer a essência da virtude, sem conhecer o ser da virtude, não sabemos qual é a essência da coragem. Ao se despedir, Sócrates promete voltar e conversar com os pais para com eles buscar a essência ou a ideia da virtude. Então, isso aí é um pouco aí do diálogo Laques, né, de Platão. Agora vamos falar um pouquinho de Platão, e aí que a maior parte do que conhecemos e sabemos de Sócrates vem dos diálogos escritos por Platão, como que tinha como personagem principal Sócrates, né, o grande interlocutor dos diálogos. Então, Platão, que viu de 427 a 347 a.C., ele vai falar do mundo das sombras ao mundo das ideias. Platão dedicou a sua obra à resolução do impasse filosófico criado pelo antagonismo entre o pensamento de Heráclito de Éfeso, que dizia que tudo muda, nada permanece o mesmo, e o Parmênides de Elé, que dizia que nada muda. O ser é, o não ser não é, e o não ser não pode não ser. Ou seja, o ser existe, o não ser não existe, o não ser é nada e o nada não pode sequer ser pensado. Portanto, não há movimento, porque se houver movimento, o ser deixa de ser. Se o ser deixar de ser, ele se torna não ser. Se ele se torna não ser, ele vai se tornar nada e o nada é impossível, não pode sequer ser pensado. Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material, ao mundo sensível, ao mundo das imagens, das opiniões. A matéria, diz Platão, é por essência e por natureza algo imperfeito, que não consegue manter a identidade das coisas, mudando sem cessar,
passando de um estado a outro, o contrário, o oposto. O mundo material, de nossa experiência sensível, é mutável, é contraditório, e por isso dele só nos chegam as aparências das coisas, e sobre ele só podemos ter opiniões contrárias e contraditórias. Por esse motivo, diz Platão, Parmênides está certo ao exigir que a filosofia deva abandonar esse mundo sensível e ocupar-se com o mundo verdadeiro, o mundo invisível aos sentidos e visível apenas ao puro pensamento, o mundo inteligível. O verdadeiro é o ser, imutável, idêntico a si mesmo, eterno, imperecível, puramente inteligível. A ontologia platônica introduz uma divisão no mundo, afirmando a existência de dois mundos inteiramente diferentes e separados, que é o mundo sensível, que é esse mundo no qual nós vivemos, o mundo da mudança, da aparência, do devir dos contrários, das ilusões, das sombras, e o mundo inteligível, o mundo da identidade, da permanência, da verdade, conhecido pelo intelecto puro, pela razão, sem qualquer interferência dos sentidos e das opiniões que nos enganam. O primeiro é o mundo das coisas, o segundo o mundo das ideias ou das essências verdadeiras. O mundo das ideias ou das essências é o mundo do ser, o mundo sensível das coisas ou aparências é o mundo do não ser. O mundo sensível é uma sombra, uma cópia deformada ou imperfeita do mundo inteligível das ideias ou das essências. Notamos aqui uma diferença entre a ontologia de Parmênides e a de Platão. Para o primeiro, o mundo sensível das aparências é o não ser, em sentido forte, isto é, não existe, não é, não tem realidade nenhuma, é o nada. Para Platão, porém, o não ser não é o puro nada, ele é alguma coisa. O que ele é? Ele é o outro do ser, o que é diferente do ser, o que é inferior ao ser, o que nos engana, nos ilude a causa dos nossos erros. Em lugar de ser um puro nada, o não ser é um falso ser, é uma sombra do ser verdadeiro. Aquilo que Platão chama de pseudo-ser, o não ser é sensível, é uma cópia do ser, portanto imperfeito. Há ainda uma outra diferença importante entre a ontologia de Parmênides e a de Platão. O primeiro afirmava que o ser, além de imutável, eterno e idêntico a si mesmo, era único ou uno. Havia o ser. Qual o problema dessa afirmação parmenidiana? Se do lado do dever heraclitiano havia uma multiplicidade infinita de seres contrários uns aos outros e contrários a si mesmos, pois cada um se tornava contrário a si próprio, o dia tornando-se noite, o seco tornando-se úmido, multiplicidade contraditória que não poderia ser pensada nem dita, visto que o pensamento exige a identidade do pensado. No entanto, do lado da identidade una única de Parmênides, que restava para a filosofia? Só lhe restava pensar e dizer três frases: o ser é, o não ser não é, o ser é uno, idêntico, eterno e imutável. Em suma, a filosofia começava e terminava nessas três frases, nada mais podendo pensar ou dizer. Parmênides paralisava a filosofia. Se esta quisesse prosseguir como investigação da verdade, se tivesse mais objetos a conhecer, era preciso quebrar a unidade e a unicidade do ser de Parmênides. Foi o que fez Platão. Que disse ele? Em primeiro lugar, seguindo Sócrates e os sofistas, Platão distinguiu dois sentidos para a palavra ser. O sentido forte, em que ser significa a realidade ou a existência, aquilo que existe, aquilo que é real, o ser é. E o sentido fraco, mais fraco, em que o ser é o verbo ser como o verbo de ligação, isto é, o verbo que permite ligar um sujeito a um predicado. Por exemplo, o homem é mortal, o homem é um ser que morre, é finito. Distinguiu, assim, dois sentidos para o verbo ser, o sentido existencial e o sentido predicativo. Por exemplo, o homem existe, e o homem é mortal. Ele existe, mas ele morre. Em segundo lugar, afirmou que, no sentido forte de ser, existem múltiplos seres e não um só, mas cada um deles possui os atributos do ser de Parmênides: identidade, unidade, eternidade, imutabilidade. Esses seres são as ideias ou as formas imateriais, os inteligíveis, que constituem o mundo verdadeiro, o mundo inteligível. São seres reais, as ideias do bem, do belo, do justo, do homem, dos astros, do amor, do animal, do vegetal. Todas as ideias perfeitas do ser derivam de uma única ideia do ser, a ideia do bem, a suma ideia. Em terceiro lugar, afirmou que, no sentido mais fraco do verbo de ligação da predicação, cada ideia é um sujeito real que possui um conjunto de predicados reais ou de propriedades essenciais e que fazem ser o que ela é em si mesma, na sua essência. Uma ideia existe, e uma ideia é uma essência, o conjunto de qualidades essenciais que a fazem ser o que ela é necessariamente. Ela possui predicados verdadeiros. Por exemplo, a justiça é a ideia de justiça e existe, ou seja, a justiça existe. E há seres humanos que são justos, que possuem o predicado da justiça como parte da sua essência. Dessa maneira, cada ideia em si mesma ela é una, idêntica a si mesma, eterna, imutável. Uma ideia existe. Ao mesmo tempo, cada ideia difere de todas as outras ideias pelo conjunto de qualidades ou propriedades internas e necessárias para as quais ela é uma essência determinada,
né, própria, individual, diferente de todas as outras, diferente das demais. A ideia de homem é diferente da ideia de planeta, que é diferente da ideia de beleza, que é diferente da ideia de coragem. Então é isso aí. Isso é um pouquinho de Platão e Sócrates. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, babies, e até a próxima.